Eita, glória, glória, glória. Estamos de volta, pessoal. 56 pessoas. Voltem, voltem, pelo amor de Deus. A Andressa vai responder para nós aqui uma pergunta capciosa. Com a mesma medida que você mede, você será medido. E aí a minha pergunta é: eu me incluo nisso como legalista. Se existe alguma coisa na vida que você já foi vítima do teu próprio julgamento, né? Então, o que realmente foi uma coisa assim que ela aprendeu a grande lição? A Ramada Pacheco aqui está enviando solicitação. Acho que ela quer participar com a gente aqui. Que tal? Que tal, Ramada? Um dia aqui. Então, quero agradecer aqui publicamente, pessoal, a Maiara Galante. Maiara Galante, ela é quem tem trabalhado para mim bastante aqui na minha rede social. Não sei se deu, mas deu uma acelerada muito violenta. E a Maiara, uma das alunas do Bible College, tem me ajudado muito aqui nas minhas redes sociais. E então, se você tá, às vezes, tem uma resposta, tal, alguma coisa, pode ser eu, pode ser ela, tá? Mas a Maiara Galante está me ajudando. Então, tá acelerado ali. Ele falou: meu Deus, quanta postagem. Eu falei: deixa postar, entendeu? Vai lá. Como é que foi? Mas eu estava pensando aqui na pergunta, assim, uma das coisas que eu achava, que eu acho que na minha cabeça, assim, era inadmissível, era ter, tipo, mais de um namorado antes de casar, assim. Nossa, eu achava isso, assim, na minha cabeça, era um negócio assim, tipo, meu pai, você é muito impura. Ai, eu lembro, assim, que eu era a única virgem da minha época de adolescente, assim. E eu super me achando a mais, né? Falei, vocês que são tudo deturpada, eu que sou, né? E, claro, né? Assim, eu não cheguei assim tão fundo quanto as outras meninas nesse momento, assim. Mas eu tive relacionamentos antes de casar, antes do Thales, assim, né? E isso, pra mim, foi um buraco sem fim, assim. Eu me sentia a mais impura do universo, assim. E eu lembro que quando eu conheci o Thales pela primeira vez, ele disse: vou orar por você e tal. E a palavra que ele me entregou naquele retiro em 2010 foi a palavra pureza, né? Eu falei assim: nossa, eu sou a menos pura do rolê aqui nesse momento. Mas era o que eu condenava demais, assim. Então, o resto eu conseguia lidar. Mas relacionamento era um negócio para não, vou ter só um namorado, vou casar só com uma pessoa. O Thales conseguiu fazer isso sem ser crente. E eu, crente, não consegui sustentar esse padrão. Olha Então, só. Por isso que eu digo que depois da cruz, pecado é uma questão de inteligência, não é de espiritualidade. Peca quem é burro. E a religião emburrece as pessoas. Por isso que as pessoas elas pecam sendo religiosas. Por quê? Porque quem é religioso não pensa. Ele deixa que alguém pense por ele. Né? A religião é o fast food da espiritualidade. Ó, faça isso, faça aquilo. Mas por que faz? Não sei, mas continua fazendo. Na verdade, é uma coisa muito louca, né? Mas o Thales, o pai do Thales, a família do Thales, elas sempre tiveram uma marca muito forte, assim, de... Cara, por que eu vou fazer? Não, quem disse? Né? Eles são extremamente pensadores, questionadores. Não, se não faz sentido, não vou fazer. Né? E eu gosto muito do testemunho do Thales. Quem não sabe, eu vou trazer o Thales aqui. O Thales já está na listinha aqui. Né? A gente está surfando sempre um flow assim entre os assuntos, entre as pessoas. E o fato é que a gente já passou de 90 dias fazendo essa live aqui. E o Thales, a gente sempre fala que o melhor vinho deixa para o final, né? Então eu estou jogando o Thales mais para o final, porque é o melhor vinho. E o Thales, ele é um cara assim, é meu parceiro, meu chapa, ele é meu fiel escudeiro, é o cara que um dia ele falou assim, duas coisas. Falou: Cal, eu existo para Ministério de Ensino, e ele deu o sim para o Bible College. Né? O dia que eu fundei o Bible College, na minha mente, conversando com o dono do lugar lá, que era o pastor Pio, eu falei: pastor, falei para o Pio, eu faço numa condição, que se o Thales der o sim, a gente faz. Se o Thales der o não, a gente não faz. E o Thales, ele deu o sim, né? Porque ele sempre falou duas coisas: eu sou mestre e não existo para ser o primeiro. Né? Eu sou um cara de bastidor, sou um cara... Eu não tenho nenhum problema em ser o segundo em nada.
não sou um cara para estar à frente de uma igreja, não me vejo sendo pastor sênior de nenhuma igreja. E isso sempre foi muito importante para mim, por quê? Porque o dia que eu vi as coisas se configurando, eu enxergava exatamente o Thales. Falava, cara, tem que ser o Thales. Não tem outra pessoa que teria essa clareza, essa visão, esse chassi tão resistente para carregar um negócio assim do que o Thales. E eu me lembro que a gente estava em 2012, na África do Sul, e o Thales ligou e falou, ó, tô indo aí. Daí eu falei, cara, mas a gente tá no meio da aula, não tem férias, você vai vir aqui, vai ficar dentro de um Bible College com a gente. Venha mais pra frente. Ele falou, não tô indo por causa da África do Sul, tô indo por causa de vocês. Cara, ele quebrou as pernas de um jeito que não sobrou nada. Tipo, eu desmoronei com aquilo ali, né? Então, eu respeito, honro, admiro o Thales. Thales é um cara, assim, que eu vi o primeiro dia que ele entregou a vida para Cristo, né? Levantou, ele estava debaixo de um monte de cabelo, debaixo de um óculos, de uma barba, chorando, feito um doido, né? E ali eu vi Jesus entrando na vida de uma pessoa e fazendo a mudança radical na família inteira. Jesus mudou uma família inteira, né? Eu amo essa família. Então, como é que foi essa questão? Porque você tem uma história interessante. Você costuma dizer que Jesus te deu a virgindade de volta. Né? E aí isso é muito, muito fantástico, porque uma coisa é falar isso para as pessoas. Não, Jesus faz nova todas as coisas. Jesus, ele te ressignifica. E você, com certeza, é matéria-prima para muitas mulheres que um dia desistiram de um sonho porque elas foram refém da própria declaração. Então elas falaram assim, eu nunca vou se eu não fizer. E aí um dia, pela circunstância, e a gente sabe que perder a virgindade hoje basta você estar um pouquinho carente e você já entrega isso para alguém sem perceber o quanto isso é importante. E várias delas desistiram pelo caminho porque falaram, para mim não dá mais. Tipo, eu já tô zoada mesmo, já perdi, já era, já tô no meu 10º namorado, os homens são todos iguais e blá, blá, blá. O que você recomendaria para uma pessoa assim? Como que ela deveria entender quem ela é em Jesus, a sexualidade dela, o casamento dela, a pureza dela? Como foi Eu pra gosto você? muito de falar sobre esse assunto, assim, é um dos assuntos que a gente talvez mais fala aqui, mas eu gosto, assim, porque Deus, ele não é uma pessoa julgadora, né? E se ele não me julga, quem sou eu para me auto-julgar, né? Então, Deus, ele na visão dele, ele não tem nenhum resquício de julgamento, né? A religião fala que Deus é um justo juiz, mas esse justo juiz não é em relação à nossa pessoa em si, mas é em relação à condição que as coisas de fora nos levaram a fazer, né? Então, é a mesma coisa de um filho chegar para mim e falar assim, nossa, o Natan chega da escola e fala assim, mãe, eu sou muito burro. E a primeira coisa que eu falo para ele é assim, quem que te disse isso? Eu não falei que você era burro, então por que você está acreditando que você é burro? Então, a religião vai fazer com que o pai pergunte assim, o que você fez para te chamarem de burro? Mas um pai, qualquer pai natural, ele vai falar assim, quem que te disse que você era burro? Porque eu não acho que você é. E Deus faz a mesma coisa conosco, assim, né? E para mim, assim, na minha caminhada, era a mesma coisa, assim, Deus falando assim, quem que te disse que você não era impura? Quem que te disse que você não era virgem? Quem que te disse que você não... Quem que te disse isso? E aí são várias vozes, a nossa voz mesmo, é a voz da sociedade, é a voz da Meu pai, religião, são outras vozes, né? Mas a voz de Deus dentro de nós, ela sempre é uma voz de conforto, de esperança e de um futuro, né? Então, eu nunca me senti menos por causa de qualquer coisa que tenha acontecido. E meu casamento também não é menos, esse é o ponto, né? Que a religião vai falar assim, você deturpou, teve outros namorados antes, tal, agora teu casamento não vai ser feliz, não vai ser pleno. Isso é uma mentira. Uma mentira. Porque Deus, ele não te criou assim, ele não te julga e toda essa questão, e a religião usa muito, né? Tipo, você colhe aquilo que você planta e não sei o que lá. Não. A Bíblia fala que Deus dá o crescimento. E ele dá o crescimento para aquilo que ele quer dar. Então, e ele não dá o crescimento para injustiça, ele não dá o crescimento para mentira, ele não dá o crescimento para essas coisas, mas ele dá o crescimento para um futuro, para uma alegria, para um amor.
E é Ele que faz isso acontecer, né? Então, a primeira coisa que eu falo, assim, primeiro, por aquilo que você já um dia fez, ou que você, sei lá, desistiu de algum sonho, ou coisa assim, não foi Deus que te fez fazer isso. Não é Deus que te julga e vai falar assim, viu? Agora só você vai sofrer porque para você aprender. Deus não faz isso. Essa é a primeira verdade que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Deus, ele não traz desgraça para nossa vida. Então, tem muitas pessoas que se perguntam: ai, Deus me permitiu ter um aborto para eu aprender isso, aquilo. Ou Deus permitiu que eu sofresse o acidente. Não, não, não. Quem fez o acidente não foi Deus. Foram os seres humanos que se chocaram num sinaleiro. Foi prova da vida que você acaba tendo abortando. Não foi Deus o autor disso, né? Quando Deus, eu gosto muito assim dessa expressão, quando Deus ele cria o mundo, ele entrega o mundo para o homem, né? E quando ele entrega o mundo para o homem, ele fala assim: olha, eu fiz isso para você, isso é um presente. Então é a mesma coisa de você me dar um carro e eu bater o carro e falar que a culpa foi tua, porque você que me deu o carro. Entendeu? Mas a sociedade faz isso, a gente tende a vitimizar. Tipo, não sou eu que fiz, não sou. A gente vive essa mentalidade de vítima. Mas Deus, ele quer transpassar essa mentalidade. Ele fala assim: olha, vocês não são vítimas do que vocês fizeram, você não é vítima do teu passado, você não é vítima do teu futuro, você não é e a gente não é nem vítima de Deus, porque as pessoas acham que a gente é vítima de Deus. Então, se aconteceu é porque Deus quis, se não, não, não. Deus, ele nos colocou numa posição, lá em 1 Pedro fala que nós somos nação, reis, sacerdotes, e eu não vejo uma posição de rei como vítima. E a gente não vê rei nenhum culpando ninguém por coisas acontecerem. Deus nos colocou nessa situação. Agora, ele não colocou a gente numa posição dessa e falou assim: agora se virem. Não, ele ainda colocou aí dentro de nós o Espírito que sabe todas as coisas, que entende a mente de Deus e que faz tudo novo, né? Então, a Bíblia fala em 1 Coríntios que nova criatura é. Então, se está escrito aquilo ali, é porque realmente, de fato, isso existe, é porque realmente, de fato, Deus nos olha assim. E eu sempre falo assim: se Deus nos olha assim, como nova criatura, por que eu não posso me olhar assim? Por que eu não posso me olhar livre de uma doença, livre de uma mentira? Por que eu não posso me olhar assim? Às vezes é um processo, né, que a gente precisa entrar na nossa mente e começar a pesquisar, tipo, onde que eu comecei a acreditar em algumas coisas que eu acredito hoje, né? Mas, às vezes, o Espírito Santo, ele mostra as verdades rapidamente, assim. E eu gosto muito aqui no colégio, a gente faz muito essa pergunta: onde que você começou a acreditar nessa mentira? Qual que é a verdade em relação a você? Qual que é a verdade em relação... Porque nós fazemos isso com os nossos filhos. Quando nossos filhos chegam em casa e falam assim: me chamaram de burro, a gente pergunta: tá, mas o que você acha? Qual que é a verdade a seu respeito, né? Esse dia o Natan falou assim pra mim: Mama, eu sou muito desastrado. E aí, a primeira pergunta é assim: você acredita mesmo que você é desastrado? Qual que é a verdade em cima disso? O que eu acho sobre você, sabe? Então, a gente faz isso com os nossos filhos naturais. Quanto mais Deus conosco, né? Então, primeiro, você não é vítima daquilo que você fez ou deixou de fazer. Segundo, Deus, ele te criou nova criatura e ele te vê de uma forma diferente. E terceiro, é nossa responsabilidade acreditar nisso ou não. A Bíblia é bem explícita em Provérbios quando ela fala assim: o homem, assim como o homem se imagina, assim ele é. Então, o poder da gente se imaginar diferente e viver diferente tá literalmente na nossa cabeça, assim, né? Por isso que Paulo, ele fala tanto sobre renovação da mente, né? Não vos conformais com esse mundo, não faça aquilo que o mundo faça. E fazer o que o mundo faça, ou pensar como o mundo pensa, não é só tipo: vou ir para a igreja ou não vou para a igreja, ou vou orar ou não vou orar. Não, 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 não. Quando ele fala assim, tipo, transformai-vos pela renovação da nossa mente, não vos conformando com esse mundo, é confiar na sua própria performance, achar que você pode fazer as coisas, achar que você consegue conquistar uma família, ou que você vai, por suas próprias forças, vai ter um casamento perfeito. Isso é uma mentira, porque a gente precisa dele para tudo na nossa vida, né? E ele tá, assim, tão disponível para nós, a ponto de ele estar dentro de nós, sabe? Então, esse é o ponto, assim, que
Eu gosto muito desse tema sobre ouvir a Deus e sobre as verdades, as mentiras, porque é uma realidade que eu vivo até hoje, assim. Tem momentos na minha vida que eu penso coisas sobre mim que não são verdades. Tipo, ai, você não vai conseguir dar conta, ou incompetente. Ou na maternidade, quando você entra nela, existe um pensamento julgador, assim, sobre as mulheres. Mas a gente precisa olhar para nós e encontrar o Espírito Santo, sabe? Muitas pessoas falam assim, eu luto para que eu seja a melhor versão de mim mesma. Eu acho essa frase uma mentira horrível. Porque Deus, ele não nos chamou para ser a melhor versão de nós mesmos. Ele nos chamou para ser a melhor versão daquilo que ele sonhou para nós. Então, se eu olho para mim mesma e tento me curar por mim mesma ou achar que por mim mesma eu vou conseguir, a gente cada vez vai mais no buraco, no buraco, no buraco, né? Mas quando a gente atua pela força dele e pelas verdades que ele falou a nosso respeito, a gente entra numa leveza e num descanso que só ele traz para nós, né? E eu vivo esse fruto da minha vida isso todos os dias. E eu sempre falo para as pessoas, cara, não é o que você fez que vai definir aquilo que você é, não é aquilo que você fez que vai definir aquilo que você vai viver, né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu passei por abuso, então não sei como ter um casamento. Você não sabe, mas Deus quer te ensinar, Ele quer te mostrar, Ele quer fazer você levar seu pensamento sobre isso. Então, Ele é um pai que ensina e Ele quer mostrar. Então, se as pessoas falam assim, meus pais nunca tiveram dinheiro, então eu nunca vi perspectiva futura para mim. Pois você com os teus olhos humanos não vai ver mesmo, mas por isso que Deus está dentro de você, Ele quer te mostrar, Ele quer te ensinar. Então a gente precisa depender muito mais dele do que da nossa perspectiva, ou da nossa força, ou daquilo que a gente acha, ou daquilo que a gente não acha, né? Eu gosto muito de falar assim, que não existe certo e errado, assim. Existe aquilo que Deus fala para você, né? Para um filho, eu falo, é errado pular no sofá. É errado subir na árvore, porque eu sei que aquele filho vai subir e vai se quebrar todo. Mas para o outro, que é cauteloso, fala assim, vai, pula no sofá, seja mais corajoso, suba a árvore. Por que para um eu falo uma coisa e para outro eu falo outra coisa? Porque a gente é humano, não existe essa linha assim que tipo, agora tudo que eu faço é certo, agora tudo que eu faço é errado. Isso não determina. E para um, o sofá tá velho, e para outro, o sofá é bom, entendeu? O sofá bom pode pular, o sofá velho não pode nem pular, né? É fantástico, fantástico. A religião, ela vai falar para todo mundo, não pode pular no sofá. Não pode, pode, não pode. Mas é interessante, você falou uma coisa muito séria, né? Deus, ele é justo juiz, né? E isso a gente gosta de lembrar sempre, né? Quando a gente não está em condição de réu. Ninguém em condição de réu fala, não, porque eu sou réu, mas Deus é justo juiz. Então, bem, então, né? Só que você nunca vai ver um juiz sendo juiz dentro de casa. É impossível um filho que tem um pai juiz conseguir ver o pai como um juiz sobre a casa dele. Por quê? Porque entrou em casa, a Constituição é outra. Em casa ele não é juiz, em casa ele é pai. Né? Teu pai, ele pode ser juiz, advogado, pode ser isso, pode ser polícia, mas entrou para casa, ele é pai. Ó, pai. Não, mas ele é general, ele é o capitão, ele é o comandante. Então, mas aqui é pai. Né? E aí é o ponto, né? Deus, ele pode ser juiz para quem não enxergou ele como pai ainda. Né? Mas se você pega Deus como pai, você vai olhar, não, ele pode ser juiz para o mundo inteiro, mas para mim, não, ele é meu pai. Mas eu gosto muito, assim, que o contexto disso, ele está falando que ele é justo juiz sobre o pecado, né? E a gente sabe muito bem o que ele fez com o pecado. Ele conseguiu terminar com ele lá na cruz. Isso. Então, ele não é justo juiz sobre as pessoas, ele nunca vai ser, né? A gente escuta tanto essa frase nessa época de Covid, não, Jesus é o justo juiz, ele está mandando a peste para que o povo aprenda. Isso é uma baita de uma mentira, porque ele foi justo juiz sobre a condição que nos prendia. E o que ele fez com a condição que nos prendia? Ele aniquilou, ele mandou embora, ele tirou o poder dela, né? Então, essa é a grande chave de tudo, assim. Então, eu acho, assim, que muito daquilo que a gente vive na nossa vida é a imagem que a gente tem de Deus. Então, eu sempre falo para os alunos aqui, você precisa mudar a sua perspectiva não sobre você mesmo, mas sobre Deus. Porque quando você muda a perspectiva sobre Deus, automaticamente a sua muda também. Então, se a gente enxerga Deus como uma pessoa que condena, que é carrasco, que
sei lá, a tendência da gente se enxergar assim é mesmo. Se a gente não faz com as pessoas, provavelmente a gente faz com as pessoas, julga elas assim, intencionalmente, mas se a gente não faz com as pessoas, a gente faz com a gente mesmo, né? Então, sempre assim, a maneira como eu vejo ele é a maneira como eu me auto-vejo ou como eu vejo as pessoas. Se eu vejo ele como uma pessoa inacessível, eu vou achar que eu nunca também vou ter acesso a ele. Se eu vejo ele como uma pessoa, como um pai amoroso, que está sempre perto de mim, a tendência é eu me ver assim, dessa forma, me auto-ver dessa forma e também ver as pessoas, né? Então eu sempre faço, cara, quer mudar a tua perspectiva sobre você? Muda a tua perspectiva sobre Deus. Diz muito, né? E eu sempre peço para os alunos aqui imaginarem. Então imagina Deus. Como que você imagina? E aí eu vou deixar esse desafio aí para você que está em casa. Quer saber como que você está a tua perspectiva com Deus? Fecha o teu olho e começa a imaginar Ele. E por mais pessoas, e eu tenho tido muita experiência com pessoas que viveram a vida inteira na igreja, quando elas começam a imaginar Deus, elas enxergam Deus como uma pessoa com barba, uma pessoa velha, uma pessoa que traz medo, uma pessoa que está longe. Por quê? Porque isso é que a religião fala que nem quem Deus é, né? Que ele está longe, que ele traz medo, que ele é inacessível, que ele vai fazer o que ele quiser, indiferente do que os seres humanos pensam ou acham. Então é bem legal. Então fica o desafio aí para você que está assistindo, quer saber como está a tua perspectiva sobre Deus, Jesus, Espírito Santo? Começa a imaginar ele. E aí, quando você imaginar, começa a perguntar para Deus quais realmente são as verdades a respeito disso, né? Para você, para minha vida, assim. Por isso que a família, ela é tão importante. Porque a forma como a gente enxerga os nossos pais, provavelmente é a forma como a gente enxerga Deus. Porque Deus quis assim. Deus, ele quis se manifestar pela família. Ele usa a ilustração de um casamento para mostrar o amor que ele tinha por nós. Ele usa a ilustração de pais e filhos para mostrar o quanto que ele se importa conosco. Então, provavelmente, a maneira como a gente enxergava o nosso pai, ou quando a gente enxerga, é a maneira que a gente transpõe para Deus, né? E eu faço um exercício bastante com os alunos aqui, que eu peço para eles escreverem. Peço para eles escreverem assim, as qualidades do pai terreno e os defeitos do pai terreno. E quando eles olham para esse papel e veem as qualidades e os defeitos que eles escreveram, eles começam a pensar, nossa, eu penso isso a respeito de todos os homens. Nossa, eu penso a respeito disso de Deus também. Nossa, então tem lá os defeitos. Ah, era uma pessoa, sei lá, uma pessoa mentirosa. E aí, quando vai ver, fala assim, nossa, eu sempre pensei mesmo que Deus não ia cumprir aquilo que ele falou. Eu sempre me duvido mesmo se Deus falou comigo mesmo ou não, sabe? Por quê? Porque a gente transpõe os nossos relacionamentos naturais para algo acima disso. E não tem problema, é para ser assim. Deus criou assim. O ponto é que a gente viveu num lugar onde não mostrou a essência de Deus. Por isso que a família, ela é tanta base da sociedade e tanta base da nossa vida em si. Tipo, mas nem porque você tem, e eu sempre falo para os alunos aqui, não é porque você teve um pai ruim ou uma mãe ruim, ou sei lá, aconteceu alguma coisa na tua vida, que Deus ele não quer mostrar a face dele tirando essas escamas, tirando isso de lado, né? Então, assim, há esperança também para você que não teve uma família boa, né? Tipo, senão a gente estaria muito condenado. Mas, na minha opinião mesmo, só há esperança com Jesus, assim. Não acredito que haja esperança fora disso, assim, né? E essa é uma característica forte da religião. Você nunca vai encontrar o gabarito familiar na religião. Religião é cheia de protocolo, religião é cheia de exigência, é um contrato de direitos e deveres. Se quer entender se uma coisa é religião ou cristianismo, procure onde está o elemento familiar. Existe ali uma relação familiar sobre o que está sendo falado, se está sendo pensado, se está sendo acusado. Se existe família, não é religião. Bom, você tem uma história fantástica ainda de cura, né? Acho que foi uma das, talvez, experiências assim mais extremas no começo da sua caminhada, né? Quando você deixou de ser, talvez, mais tradicional, começou a ter uma perspectiva mais avivada, que é o cristianismo prático, né? O que a igreja chama de pentecostalismo, na verdade, o evangelho na prática, que sai da teoria. Como é que foi essa experiência de cura para você? Nossa, é uma história que eu gosto muito, assim. Para quem não sabe, eu fui diagnosticada com doença celíaca faz 10 anos, 11 anos atrás.
E doença celíaca é uma doença autoimune, onde o corpo ele reconhece o glúten como algo prejudicial e ele vai deteriorando o próprio intestino, assim, né? Então ele vai, o teu próprio corpo vai fazendo mal para você mesmo, né? E eu descobri isso quando eu fui doar sangue, tinha uma anemia muito profunda, fui correr atrás da anemia e descobri que na verdade eu era celíaca, né? Então o que eu fazia, né? Não precisava tomar remédio, graças a Deus, mas eu não podia comer nada que contesse farinha, centeio, aveia, malte, nada disso, né? Então tudo de bom que a gente gosta de comer, pão, pizza, lasanha, macarrão, tudo isso eu eliminei da minha vida, assim, né? E fiz 4 anos de dieta. E eu gosto, assim, que quando você começa a viver no meio de gente crente, né? Todo mundo ora por cura por você, né? E o mundo declarava cura e tal, né? E eu mesma buscava isso de uma forma muito intensa, assim, não, tipo, agora eu creio, né? E tem... Quando a gente fala sobre cura, a gente tem muito desse negócio assim, tipo, tá, mas quando a cura não acontece, quem creu, quem não creu o suficiente, né? Tem todo aquele negócio assim. Né? E, eu criei, mas não aconteceu, o outro não creu e aconteceu, e aí, né? E a cura para mim é um momento assim que é difícil assim de colocar em palavras, assim, né? Mas assim, o que eu percebi nisso assim é que a minha cura não exigiu minha fé. Eu um dia estava na ITM, eu fazia escola ministerial na aba, e aí eu tive uma aula com o Pio, inclusive, sobre corpo, alma e espírito, assim. E foi muito legal, porque aí ele comentou assim algumas coisas, assim, olha, o nosso espírito ele é perfeito e é ele que rege a nossa vida, né? O nosso corpo e a nossa alma, eles precisam estar debaixo dessa perfeição do espírito, né? E eu falei, realmente, o espírito ele é perfeito, porque Deus não tem falha, não tem doença, não tem... Óbvio que ele é perfeito, né? Mas aí na minha cabeça, assim, como que um espírito perfeito podia habitar, então, num corpo imperfeito ou em um corpo que estava sendo assolado por uma doença ou coisa assim, né? E na hora eu perguntei para Deus, falei, Deus, eu não quero, eu quero ser perfeita também no meu corpo, assim, eu não quero ser assolada por algo no resto da minha vida, uma condição para o resto da minha vida, né? E aí eu lembro que eu saí da aula, assim, ninguém orou por mim, nem nada, assim, eu saí da aula, encontrei com o Thales, com a Kelly, com o Marcelo, e falei assim, olha, gente, a partir de hoje eu tô curada. E eu sei que a gente foi numa pizzaria logo depois da aula, comemos pizza, assim, e eu tinha tanto essa cabeça que eu não podia comer, que na hora que eu comi, comecei a chorar, assim, falei, nossa, tô fazendo uma coisa muito errada. Mas eu tinha essa visão, assim, não, a partir de hoje eu creio que meu espírito é perfeito, e eu creio que o meu corpo é perfeito, e eu vou viver assim. As pessoas falam assim, ai, mas todo mundo pode fazer isso? Cara, é você com Deus. Você tem um relacionamento com Deus e Ele vai te induzir, te conduzir a tomar algumas decisões ou não, né? Eu tenho muitas histórias de pessoas que eram epiléticas, pararam de tomar remédio e continuaram sendo epiléticas. Não é isso, assim. Você precisa se conectar com Deus e o Espírito Santo ele vai falar assim para você, toma essas atitudes ou espere mais um pouco, enfim. E daquele dia adiante eu comecei a ter uma vida normal, assim. Meus exames começaram a ser normais. E nunca fui mais atrás se realmente eu tinha doença ou não, assim, porque eu queria realmente que eu estava curada. O fato de eu conseguir engravidar do Natan já é uma grande prova da minha cura, porque pessoas celíacas não fazendo a dieta, ou tipo, comendo glúten, que nem eu estava comendo, tem muita dificuldade de engravidar, ou de ter abortos, ou de qualquer coisa assim. Tive 3 gestações muito fáceis, sem aborto, sem complicação nenhuma. E foi muito engraçado, assim, que uma amiga nossa, ela estava fazendo um estudo aqui com a galera de Vitimarsum e pediu para eu doar sangue também nessa pesquisa. E a pesquisa dela é detectar doenças geneticamente presentes nos menonitas, assim, né? E aí ela me ligou e falou assim, André, você queria te falar porque no teu resultado deu que você tem ativo a doença celíaca. Eu falei, isso eu já sabia. Tipo, mas é que eu não vivo por ela, né? Não vivo por uma resposta de um exame, né? E daí ela falou assim, engraçado que para você ter doença celíaca, você precisa ter 2 genes. O EP10 e o EP8. Mas o teu só deu ativo o EP10, o EP8 não deu ativo. Eu falei, Guilherme, o ponto é que eu decidi viver
pelo aquilo que Deus falou que eu ia viver e comer do jeito que eu quero comer. E as coisas estão se desativando na minha mente, no meu corpo, né? E justamente a pesquisa dela era para comprovar o quanto que o poder da mente, ou seja, da mente renovada, influencia o nosso corpo, né? Então foi bem legal, assim, porque isso muda não só a minha vida, mas muda também a minha genética e a genética que eu passo para frente com os meus filhos, sabe? Então é muito mais do que eu, Andressa, falando, né? Eu tô falando de uma família livre dessa doença, né? E eu creio muito, assim, que Deus, ele me curou por total. Eu não vivo resquícios da doença. Tudo aquilo que eu tinha antes da doença, eu não tenho mais. E por mais que o exame talvez diga assim, olha, você precisa fazer dieta, eu falo, Deus, não, você me falou aquele dia que eu estava curada. E é nessa palavra que eu me sustento, sabe? Até que um dia talvez eu tenha um exame e fale assim, curada totalmente, assim, né? Mas no papel, né? Porque curada totalmente eu já sou, né? Então, essa experiência de cura realmente é um negócio que sobrenatural, é uma cura sobrenatural, né? Então, sei lá, uma vez que você experimenta isso, sei lá, parece que nada na tua vida te limita mais, entendeu? Tipo, É ele, né? interessante que o sistema nervoso central é ele que direciona todo o resto, não é o contrário. Então, na verdade, é o corpo que ele reflete a mente, não a mente que reflete os efeitos do corpo. Isso. E isso não precisa nem ser crente para pensar sobre isso. Eu sou formado em comunicação imagética cerebral. E o objeto de estudo é justamente isso, né? O sofrimento ele é uma imagem cerebral. E aí, quando você consegue substituir essa imagem no cérebro, o teu corpo ele precisa se adaptar a isso, ele precisa corresponder a isso. Então, com certeza, quando a gente fala de renovação da mente, a gente está falando de algo quântico, a gente está falando de algo místico, e isso é Jesus. Jesus é quântico, Jesus é místico, Jesus é esotérico, tudo que você acha que é coisa da macumba, coisa da tarologia, tudo foi usurpado. A religião nunca teve poder para criar nada. Então, tudo que as outras religiões vivem são frações daquilo que é nosso, é por direito nosso, né? A questão é que a gente despreza os truques, né? A gente despreza os atalhos para conseguir chegar nisso, né? Um dia um mágico, Simão, ele se converteu porque ele fazia mágica, mas ele queria curar igual os discípulos curavam, né? Ele tentou ser ligeiro com os discípulos. E é isso que a religião ela faz. Ela se converte para tentar usurpar um pouco daquilo que, na verdade, é a nossa natureza, é a nossa inteligência, daquilo que a gente nasceu para ser assim, né? Então, muito bom. Andressa, muito obrigado. Quero agradecer. Eu abri os comentários aqui. Queria que você, no seu comentário hoje, deixasse aqui uma palavra que define a Andressa, que define o que a Andressa fez por você. Não sei se vocês perceberam, mas foram já 1h40 que a gente está em 50 pessoas nessa sala. E isso, para mim, é assim... Eu sei que, 1h40, muita coisa acontece. O filho chega em casa, o marido sai... alguém tem que almoçar, o outro está no banheiro, o outro precisa da toalha. E obrigado por você que todos os dias tem deixado o teu celular do lado da cozinha, tem feito a comidinha ali, mas vê se me chama também, tá? E só que não almoço na janta. E a gente aqui tem um ajuntamento nacional, né? Aqui já virou uma sub-igreja, a gente já tem pessoas de todos os lados, alguns são curados, outros recebem a Cristo, outros enviam ofertas. Isso aqui é um culto, literalmente, né? E hoje a Andressa, com certeza, ela tocou algumas faces da sua fé que, com certeza, Deus ele quer tratar, Deus quer trazer para fora. E eu gostaria que a Andressa deixasse considerações finais sobre você, sobre teu futuro. Na verdade, tinha muita coisa para perguntar, mas eu não perguntei porque eu acredito que a gente foi para outro lado aqui. Mas eu queria que você deixasse fluir considerações finais para a galera aí e no final orar por eles. Obrigada, pessoal, por todo mundo que está escrevendo ali os comentários. Para mim sempre é uma alegria poder compartilhar aquilo que Deus tem falado tanto com a gente e também em partes da vida, assim, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar, de passar tempo com pessoas. Mas eu queria deixar, assim, uma palavra para você, assim. Eu não sei, enquanto eu estava falando, assim, eu sinto, assim, que tem pessoas que precisam escutar isso mais uma vez, né? Deus, ele não te olha da maneira como você se olha.
E eu queria deixar isso para você, assim, Deus, ele fez questão de provar para você o quanto que ele pode ser confiável, né? A fé não é um pensamento positivo de, tipo, ai, não posso ter medo, porque senão não, isso não é fé. A fé é confiar em alguém que foi íntegro o suficiente para provar para você que ele pode fazer. Deus, ele não precisa da tua fé. Ele mesmo é o provedor da tua fé. Ele mesmo é o provedor do amor dentro de você. Ele mesmo é o provedor da alegria de você. Então, Deus, ele tirou a gente dessa situação de performance, de trabalho, de força, e ele colocou numa posição de descanso. E é essa palavra que eu queria deixar para você que nos está assistindo hoje. Existe um descanso separado para você. Existe um lugar onde você pode ser livre, você pode ser quem você é, um lugar que você não tem preconceitos. E esse lugar é em Deus, porque ele não te enxerga da maneira como você se enxerga ou do que as pessoas te enxergam. Ele tem uma outra perspectiva sobre o respeito. Então, lembre-se disso. Eu falei isso na aula do Cid Class, quem fez Cid Class com a gente. Fé não é uma força mental para acreditar naquilo que Deus fez por nós. Fé é a confiança de que Deus, ele é íntegro o suficiente para cumprir aquilo que ele falou que ele ia fazer, né? Eu gosto do exemplo que, tipo, se o Thales fala para mim, Andressa, 6 horas eu vou te levar para jantar, eu não fico na minha casa pensando, eu declaro que às 6 horas eu vou sair para jantar, eu declaro que o Thales vai vir aqui, eu declaro que ele não... Não. A minha confiança no Thales e a integridade que eu tenho sobre ele é uma prova de que ele vai fazer aquilo que ele falou que ia fazer. E eu não fico horas pensando se ele tá me traindo, se tá isso, se tá aquilo. Não. Ele sempre fez, ele sempre cumpriu o que ele falou que ia fazer, ele sempre tá lá. Então eu confio na integridade de quem ele é. E Deus, ele tá querendo que você confie na integridade daquilo que Deus é sobre a sua vida. Então, ele fez já tudo por você. Ele mostrou, através de Jesus, o maior fato que você pode ter. Por isso que eu gosto de falar que a nossa fé é baseada em fatos. O fato de que Jesus foi ressurreto por Deus mostra que ele é íntegro e confiável o suficiente para que você confie na integridade dele. Então, se eu quero deixar essa palavra para você, confie na integridade de quem Deus é. Confie naquilo que ele está te falando. Confie naquilo que ele colocou dentro de você, né? E não ande sozinho. Existem pessoas ao teu redor que estão ali para te ajudar. Existem pessoas que vão te levar mais para cima. Existe uma comunidade, e essa é a comunidade realmente a igreja, não a igreja instituição, mas a igreja de comunidade, de comunhão, que ela tá ali para te suportar. E essa comunidade, ela já existe, né? Quando Deus fala que existe uma noiva esperando, essa noiva já existe. Talvez você ainda não encontrou ela, mas talvez Deus, ele tá ali te cutucando para que você comece a buscar essa comunidade, buscar essa integridade na tua vida. Então, eu queria deixar essa palavra para você. Confie naquilo que Deus está te falando, confie na integridade de Deus e caminhe com pessoas que pensam a mesma coisa que você. Obrigada aí, Cal, por me chamar. Sempre é uma alegria poder conversar com vocês, com sua família. Vocês foram pessoas que mudaram a minha essência de dentro para fora e minhas palavras não tenho como agradecer o quanto que vocês são influentes na minha vida e muito daquilo que eu vivo hoje é porque vocês plantaram um dia no meu coração, né? Então, muito obrigada por me chamar, por me deixar espaço aqui para falar, me dar um púlpito, mesmo que seja online. Mas é gostoso poder escutar e também participar daquilo que Deus tem feito com todos nós, né? Deus, ele sempre atua no múltiplo, né? Ele nunca atua no indivíduo em si, né? E é muito gostoso poder fazer parte disso. Amém. Então é isso aí, gente. Um abraço para todos e é isso aí. Ora por nós. Ora. Pai, obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada, Pai, porque o Senhor sempre fala conosco. O Senhor é um Pai que nos ama e o Senhor nos ama a tal ponto de se entregar por nós. Isso define quem nós somos, Pai. Que nós somos filhos e filhas tuas, com o Espírito Santo vivendo em nós, que nos traz um poder ilimitado de viver a nossa vida conforme a tua vontade, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre está conosco. Você nunca deixou de estar do nosso lado, mesmo que a gente talvez achasse que
que você não estava do nosso lado, você sempre esteve. Mesmo que a gente talvez um dia achasse que você não fazia parte da nossa história, você sempre fez parte da nossa história. Pai, nós reconhecemos isso nessa manhã. Pai, nós te exaltamos, nós te damos honra, Pai, porque o Senhor é muito mais do que um Deus distante, o Senhor é um Pai presente. Deus, mostra para todos nós, Deus, o quanto que você nos ama, o quanto que você nos quer perto, o quanto o Senhor nos persegue. Deus, mostra, Deus, para nós. O Espírito Santo fala conosco coisas específicas que precisamos escutar. Deus, acerta a linguagem com cada pessoa que está nos escutando hoje. Deus, fala conosco, Pai. Nós temos um coração aberto e disponível. Pai, também quero declarar que todas as mentiras a nosso respeito, todas as fortalezas, os muros que se levantam contra nós, Pai, eles não são reais, Pai. Porque a tua realidade é de uma vida em plenitude, Pai. Coloca essa semente no nosso coração e podemos viver em plenitude contigo e que você é o suficiente para que isso aconteça, Pai. Amém. Abençoe cada um de nós. Amém. 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 Obrigado, Andressa. Deus te abençoe, minha querida. Amém. Em breve estarei comendo um bolo colonial na sua casa. Manda um abraço pro meu amigo, tá bom? Te amo muito. Você é linda, maravilhosa. Tchau. Valeu, tchau. O que dizer, pessoal? O que falar? A vida é maravilhosa. Quanto mais eu vivo a vida, mais vontade eu tenho de viver. Quando eu vejo pessoas frutificando, assim como a Andressa, o Thales, eu sempre lembro que no Senhor todo trabalho não é vão. E essa é a comunidade que nós construímos nos últimos 15 a 18 anos. Pessoas, homens cheios do Espírito, não dado a muito vinho, de boa reputação, padrão entre os fiéis no procedimento, na palavra, no amor, na fé e na pureza. E você pode fazer parte disso. A questão é que você precisa definir aonde você quer chegar, né? Cada pessoa é um destino. Você precisa enxergar nas pessoas destinos que você gostaria de chegar e se associar a essas pessoas de uma maneira radical. Hoje nós temos situações de pessoas que estão vendendo o que tem e se mudando para Curitiba, se mudando para Vitomarsum para viver algo plural, para viver algo que transcende um patrimônio, que transcende uma startup, que transcende... Não existe um resultado que caiba grande, não existe um resultado demasiado excelente que caiba dentro do inventário. Transformação de pessoas não vai para o inventário. Transformação de pessoas mantém você vivo na tua ausência. Isso é ser importante para as pessoas. O nosso desejo aqui é a gente continuar sendo importante na vida das pessoas. E amo vocês. Amanhã eu vou estar aqui com a Rebeca Dias. Rebeca é mais uma estrela brilhante e com certeza ela vai agregar muito, vai edificar. Ela é empreendedora. Hoje ela está em São Paulo retomando a empresa dela de design de sobrancelhas. Ela é pastora local na Igreja no Cinema em Guarulhos, esposa de um braço direito nosso aqui, que é o Juliano, que é um dos pastores, tanto aqui em Curitiba quanto em Guarulhos. Então, amanhã a gente vai estar aí, mais uma vez, fechando essa semana só com a mulherada. Eu quero mais isso para minha vida. Quanto mais desejo Deus, mais fico maravilhado. Não queira nada menos do que isso, Ágata. Com certeza, o plano de Deus é perfeito. E, pessoal, para frente, a Maiara Galante, ela é minha assistente aqui na rede social, tem me ajudado muito, produção de conteúdos. Eu não tenho saco para coisa, essa é a verdade. Me peça para falar, mas não me peça para escrever, não me peça para postar, não me peça. Eu não dou conta, na verdade, porque eu não consigo dar uma resposta pronta para quem me perguntou uma coisa que eu tenho a resposta. Então, quando eu vou responder, eu tiro tempo. Quando eu vou responder, eu coloco, espremo meu coração. E isso, na verdade, me atrapalha como pai, me atrapalha como marido, me atrapalha na igreja, me atrapalha em várias situações. E hoje eu gasto meu tempo respondendo pessoas, uma a uma. E isso faz com que eu não fique produzindo um conteúdo para todo mundo. Então, eu trato muito mais as pessoas, particularmente individuais, aqui na rede social, no WhatsApp. E isso demanda muito tempo a ponto que eu não tenho tempo para produzir conteúdos na rede social. Então, a Maiara,
ela tem me ajudado muito nisso. Então, se você receber alguma resposta aí, entenda que pode ser eu ou pode estar sendo a Mayara, usando o meu perfil também. Tá? Quando a resposta ela é genérica, a Mayara ela está fazendo isso aí. E quando a resposta ela é muito pessoal, que ela não consegue responder, aí eu tenho respondido isso aí. E uma das sugestões é que eu passe a fazer lives 3 vezes por semana. E as outras 2, a gente vai estar produzindo conteúdos com vídeos produzidos em cima de pautas que surgem dessas lives. Muitas pessoas perguntam sobre orgulho, sobre finanças, perguntam sobre educação de filhos, perguntam sobre várias coisas aqui que às vezes eu aqui na live fica assim uma coisa muito por cima, fica muito extensa e pouca condensação. A gente quer começar talvez 2 vezes por semana, no momento da live, na verdade, vincular vídeos mais curtos, bem mais curtos, mas com um conteúdo assim bem direcionado sobre vários assuntos. E aí isso também fica mais replicável, né? É diferente a pessoa compartilhar uma live, porque uma live a gente vai para lá, volta para cá, fala disso, fala aquilo, toma um chimarrão, come um ovo frito aqui. E às vezes você quer só aquela partezinha da live, mas até você conseguir jogar isso para alguém, a pessoa identificar na live o que você quis dizer para ela, na verdade não dá. Então a gente vai gravar esses vídeos curtos e aí você consegue enviar inclusive por WhatsApp para essas pessoas, tá bom? Amo a todos vocês, Deus abençoe. Agora eu vou pegar o Taylor que eu prometi, levar ele para andar mais 1h30 de moto e amanhã a gente está aqui novamente. Um beijo, pessoal. Amo vocês. Carol, tô te esperando dia 23 aqui, tá bom? Um beijão.